Ok? Boa tarde, pessoal. Hoje estamos dando continuidade a essa educação médica continuada, né? Podemos chamar assim. É o seminário das segundas-feiras, realizados aqui pela endocrinologia do exercício do esporte da Unifesp, o seminário que ocorre sempre da 1 às 2 da tarde. E hoje teremos o prazer de ter uma apresentação aqui com a psicóloga Sara Teodoro de Brito, e o tema que ela escolheu é muito interessante. Eu estou curioso, tenho certeza que todos vocês também. O título é Atravessamentos de um Tratamento Sem Perspectiva de Alta. Sara, boa tarde, obrigado pela escolha do tema. É com você. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como Cris disse, meu nome é Sara Brito, eu sou psicóloga clínica e do ambulatório de endocrinologia do exercício aqui da Unifesp. Durante os nossos encontros da equipe transdisciplinar, nas discussões de caso, eu ouvi alguns membros da equipe questionando como que alguns pacientes estão fazendo tratamento já há 5, 10, 15 anos e eles não conseguem melhorar. E se eles melhoram, eles realmente, frequentemente têm recaídas, têm reganho de peso ou agravamento dos sintomas de outras comorbidades. Foi a partir desse questionamento que eu vi que eu quis trazer numa perspectiva psicológica quais são algumas possibilidades que levam esse paciente a nunca melhorar, nunca avançar no tratamento, e se ele avançar, ele posteriormente tem uma recaída. Então, esses são os atravessamentos de um tratamento sem perspectiva de alta. A gente já sabe sobre a influência genética nos casos de doenças metabólicas. Esse aqui no slide é a Classificação Internacional de Doenças Metabólicas Hereditárias, publicada na PubMed em 2021, que naquela época já incluía 1.450 doenças. E aqui a gente tem um estudo de 2020, que revisou também 18 artigos da PubMed, que relacionavam as palavras obesidade e genética, e que concluiu que o fator genético pode afetar no controle de apetite e no gasto energético. Mas a gente também tem outros fatores associados à manutenção da obesidade, que no reganho de peso e na piora de outras comorbidades, que eu acredito que precisam da nossa atenção. Por exemplo, no desenvolvimento psicossocial, na primeira infância, nós, seres humanos, desenvolvemos a empatia através do uso de neurônios espelho. Eles são ativados quando nós vemos alguém fazendo uma coisa e quando nós fazemos a mesma coisa. Através disso, crianças pequenas, elas se empenham num comportamento que a gente chama de superimitação, onde elas copiam com muitos detalhes todas as ações dos adultos, inclusive as ações que são irrelevantes ou impraticáveis. Aqui eu estou usando um texto da Papalha que fala sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano. E aqui que entra a relevância do geossocial do paciente que nós estamos tratando. É onde abre porta para a gente se perguntar quais eram os comportamentos dos adultos ao redor desse paciente quando ele tinha na infância. O que ele aprendeu desde pequeno? Será que esses adultos, eles cuidavam da saúde? Será que eles tinham preocupação com a alimentação? Praticavam exercício? Talvez eles não fizessem terapia, mas será que eles falavam sobre os sentimentos? Ou será que eles acreditavam que isso era um sinal de fraqueza? E aqui a gente também tem a questão do temperamento, a personalidade desse paciente. Teve um estudo longitudinal de Nova York, que foi um estudo pioneiro em temperamento lá em 1968. E os pesquisadores, eles acompanharam 133 bebês até a vida adulta, onde eles avaliaram o nível de atividade das crianças, o grau de regularidade dos hábitos de alimentação, sono e evacuação, a disposição para aceitar pessoas ou situações novas, como que eles adaptavam às mudanças de rotina, qual era a sua sensibilidade a ruídos, luz forte e outros estímulos sensoriais, a intensidade das suas respostas, se essas crianças elas tinham tendência de ser mais agradáveis, alegres e amistosas, ou se elas eram desagradáveis, infelizes e hostis, e se elas eram persistentes nas suas tarefas, ou se elas se deixavam distrair com muita facilidade. No final do estudo, eles conseguiram chegar em 3 categorias, que, resumindo,
colocaram 40% dessas 133 crianças como crianças fáceis. Geralmente elas eram alegres, elas funcionavam dentro do ritmo biológico e elas aceitavam bem experiências novas, elas conseguiam lidar com isso muito bem. 10% foram chamadas de crianças difíceis. Elas eram mais irritáveis, eram mais difíceis de agradar, tinham ritmos biológicos irregulares e elas eram mais intensas nas expressões emocionais. 15% eram crianças de aquecimento lento. Elas eram moderadas, mas eram lentas para se adaptar a pessoas desconhecidas e pessoas novas. Apesar disso, 35% dessas crianças não se encaixaram perfeitamente em nenhum dos grupos dos pesquisadores por variações de comportamento normal. Por exemplo, é muito comum uma criança ser fácil de lidar, mas às vezes ela não é. Uma criança pode pegar interesse por comidas novas muito rápido, ou muito devagar, e se adaptar bem a pessoas novas, ou não se adaptar bem a pessoas novas. Isso é muito esperado. Nesse ponto, entra a nossa preocupação com a subjetividade do paciente. A gente precisa querer saber a história dele, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as habilidades que ele tem, o que a gente consegue usar ao nosso favor e o que a gente precisa trabalhar para melhorar, porque quando a gente trabalha com subjetividade, quando a gente trabalha com pessoas, nada é uma receita de bolo. Então, apesar de essas pessoas poderem ter o mesmo diagnóstico, às vezes a gente chega com um paciente, 3 pacientes têm obesidade com diabetes, com as mesmas comorbidades. Ainda assim, esses 3 pacientes vão ser muito diferentes uns dos outros, eles têm habilidades diferentes, algumas coisas podem ser mais fáceis para um e muito difíceis para o outro. Um pode se adaptar muito bem à dieta, mas tem uma resistência a fazer exercício físico. Um gosta muito de fazer exercício físico, mas de jeito nenhum ele consegue seguir a dieta orientada pelos nutricionistas. Então, a gente precisa saber sobre essas diferenças para trabalhar elas a nosso favor. Agora, pensando um pouco lá naquele comportamento de superimitação dos bebês que eu comentei, e em quem eram os adultos ao redor desse paciente enquanto ele ainda era criança, eu trouxe um conceito da TCC que ajuda a gente a entender como que as cognições afetam o nosso comportamento e o bem-estar emocional de uma pessoa. E como existem comportamentos nocivos que são muito enraizados e são muito difíceis de mudar. Aqui nós temos as crenças nucleares, que são rígidas e globais. Eu vou até ler para vocês direitinho. São ideias mais profundas e fundamentais que um indivíduo tem sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Elas são formadas ao longo da vida e podem ser negativas ou positivas. Essas crenças nucleares, elas são principalmente formadas na primeira infância. Aí nós temos as crenças intermediárias, que são suposições, regras e atitudes que são derivadas das crenças nucleares e que influenciam diretamente os pensamentos automáticos e os comportamentos. Elas são como um filtro que pode ser consciente ou inconsciente, onde o sujeito interpreta as situações que ele vive. E por último, nós temos os pensamentos automáticos, que são pensamentos rápidos e espontâneos, que ocorrem em situações específicas. Eles podem ser positivos ou negativos e disfuncionais. Por exemplo, usando o contexto de obesidade, uma crença nuclear poderia ser: eu sou incapaz. Ou eu não mereço coisas boas, inclusive eu não mereço ser saudável. Ou ainda, eu não sou digno de amor e nem de cuidado. Logo, essa crença nuclear gera uma crença intermediária, que seria, por exemplo, se eu errar uma vez, é porque eu nunca vou conseguir. Ou se eu não fizer a dieta perfeita, se eu não seguir passo a passo da dieta, é melhor eu nem tentar, é melhor eu nem começar. Ou se eu aceitar que eu mereço ser saudável, eu vou estar me enganando e mentindo para mim mesmo. Dessas crenças intermediárias, a gente tem os pensamentos automáticos, que poderiam ser: eu nunca vou conseguir mesmo, então tanto faz, não vou tentar. Eu sou muito fraco para isso, então não adianta nem eu tentar. Ou só hoje, o famoso só hoje não vai fazer diferença. Por que eu trouxe isso? É muito importante a gente lembrar que esses conceitos, eles são formados e eles são cristalizados muito antes das nossas intervenções em ambulatório.
É uma vida que o paciente está sendo cristalizado dessa maneira, que ele aprende que ele não consegue, que ele não é capaz e que não vale a pena cuidar dele mesmo. A gente precisa entender que leva muito tempo para ressignificar algo que esse paciente acredita desde a infância, mesmo que ele chegue para nós durante a adolescência. São 15 anos acreditando naquilo, são 15 anos sendo alimentado por aquelas ideias. E, às vezes, caso a gente, inclusive, encontre resistência no processo para encarar as memórias que deram origem a essas crenças, são memórias muito dolorosas, isso leva muitos anos, considerando que ele esteja sendo acompanhado por um psicólogo, que se ele não estiver, provavelmente ele vai preferir nem mexer nisso, não ressignificar nada, porque realmente, sem ajuda, aquilo se torna uma tarefa muito árdua, é muito dolorido. Então, para ele, talvez nem vale a pena. Ele não entenda o quão prejudicial aquilo está sendo para a saúde dele e para o tratamento. Outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês, eu já falei uma vez quando a gente estava durante dos encontros, que é o ganho secundário. Esse aqui é um conceito psicanalítico freudiano, que analisa as vantagens que o paciente tem de manter um comportamento problemático ou prejudicial para ele. Para nós, que olhamos de fora, a gente se questiona que, apesar de todo aquele sofrimento que ele está passando, eles não aderem ao tratamento e nem às orientações da equipe transdisciplinar, que estão sempre voltadas para uma melhora de qualidade de vida, para uma diminuição de sintoma, para aquela pessoa se sentir melhor. Mas existe, sim, uma grande possibilidade desse paciente ter um benefício que, para ele, faz compensar estar doente. Tem inúmeras possibilidades, como, por exemplo, ele pode estar recebendo mais atenção, ele pode estar recebendo menos atenção, ele pode estar ali fora do foco das pessoas por estar doente, ele pode ter menos trabalho e estar numa comodidade maior por estar doente. Ah, não posso fazer isso porque eu tenho X tal coisa. Não posso fazer isso, não posso sair muito daqui, da minha mesa, da minha zona de conforto, porque senão a minha pressão cai, não dá. Sinto muitas dores nas juntas porque eu tenho obesidade, então não me peça para fazer nada. Ele pode sentir medo de uma outra realidade, ele não se conhece para além daquele diagnóstico, ele não conhece uma realidade onde ele não tem aquele diagnóstico. E pensar nesse novo lugar, nessa nova possibilidade, causa muito medo, não passa tranquilidade para ele como a gente imagina que passaria. A gente pode explicar como ele vai se sentir melhor, como ele vai ter mais qualidade de vida, como ele vai poder fazer coisas que ele não consegue fazer agora. E para a gente parece um mundo maravilhoso, parece fantástico, mas para ele só gera medo, porque ele não conhece essa versão de si mesmo e ele não conhece essa versão de mundo. Ou a insegurança de não dar conta de sustentar o novo estilo de vida. Uma analogia muito boba que a gente pode usar é um passarinho dentro de uma gaiola, onde por mais que ele esteja sendo privado da liberdade dele, o que seria algo ruim, ele recebe comida de sobra, ele recebe atenção, ele tem carinho de vez em quando e ele tem proteção contra outros predadores. Então, para ele, às vezes, compensa ser privado da sua liberdade e receber todos esses agrados e toda essa segurança. Do mesmo jeito, funciona uma criança doente, onde por mais que ela possa estar passando mal, com febre, diarreia, vômito, ela recebe mais atenção do cuidador, ela é mais mimada, e na melhor das hipóteses, ela falta à escola, que para mim já fazia compensar tudo. Então, isso faz com que estar doente vale a pena. E é assim que funciona também com os adultos no nosso ambulatório. É o que hoje a gente popularizou como autossabotagem, né? Ou a gente vê que tem uma coisa errada, mas a gente continua dentro daquele comportamento problemático, dentro daqueles hábitos ruins que a gente sabe que faz mal, mas nos convém, de alguma maneira, continuar ali. Num país onde a gente lida majoritariamente com pessoas que trabalham mais do que elas têm tempo livre e elas só recebem o suficiente para conseguir sobreviver, pode sobrar pouco tempo e pouco dinheiro até para cuidar da nossa saúde. Aqui eu trouxe alguns gráficos do Datacena que abordam como que os cidadãos avaliam a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros em 2024.
Será que eu consigo? Eu não sei se eu consigo dar zoom para vocês, mas não tem problema. Eu leio para conseguir explicar direitinho. Vamos lá. Aqui o gráfico 1 é, em geral, como você avalia a qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros. 48% deles diz que avalia de uma maneira regular, mas o próximo gráfico avalia com 19% como sendo péssima. O gráfico 2, na sua opinião, qual o principal desafio dos trabalhadores que os trabalhadores brasileiros enfrentam em relação à qualidade de vida no Brasil? 67% diz que o valor do salário, depois 13% deslocamento para o trabalho, 11% condições de trabalho, 5% duração da jornada de trabalho, 2% responderam outros e preferiram não responder. O gráfico 3. Na sua opinião, uma jornada de trabalho mais curta iria melhorar, piorar ou não faria diferença na qualidade de vida dos trabalhadores? Sara, desculpa te interromper, mas você mudou do gráfico. Muito obrigada. Estava até dando para enxergar, sim. Tá, perfeito. Vocês conseguem ler? Não, ler não, mas dá para enxergar. Tá bom, aí já basta. Muito obrigada por me avisar. O gráfico 3, na sua opinião, uma jornada de trabalho mais curta iria melhorar, piorar ou não faria diferença na jornada, na vida dos trabalhadores? 54% diz que iria melhorar, 34% diz que não faria diferença. E o gráfico 4, esse aumento na qualidade de vida ocorreria principalmente por melhorar o quê? 55% diz que melhoraria a saúde mental do trabalhador, 25% diz que melhoraria a saúde física, 11% o desenvolvimento pessoal do trabalhador, 6% os relacionamentos pessoais, e ninguém respondeu nada em relação a outros. Nesse sentido, a gente precisa se atentar a fatores socioeconômicos que giram em torno dos nossos pacientes. Como, por exemplo, quanto esse paciente tem para investir financeiramente, não só em medicação, mas em medicação, mais alimentação saudável, mais exercício físico, mais terapia. Sem contar o lazer e o descanso, que são direitos nossos como cidadãos. Depois disso, quanto tempo ele tem para investir em tudo isso? Será que esse paciente ele trabalha tanto que no tempo livre ou ele só consegue descansar, ou ele só consegue reservar um momento de qualidade com os amigos e a família dele? Será que esse paciente consegue investir num estilo de vida saudável para toda a família dele? Será que é possível, é confortável para ele que ele invista só numa qualidade de vida mais saudável só para ele? Será que isso faz sentido dentro do contexto familiar desse paciente? Ou será que é uma coisa extremamente desagradável? E como ele não consegue sustentar isso para a família inteira, ele prefere também não se colocar em primeiro lugar. O que me leva ao próximo tópico, que é o contexto sociocultural desse paciente. Será que essa família come de forma saudável? Será que se ela não come, ela está disposta a mudar os hábitos? Ou ela apenas critica e diminui ele por fazer diferente, por querer fazer mais pela própria paciente, pela própria saúde? Eu lembro muito claramente de uma professora minha no ensino médio, que era muito engajada no CrossFit. Então, ela fazia dieta, ela era muito preocupada com a saúde dela, e ela sempre levava as marmitas dela quando a gente tinha algum evento na escola. E ela era muito criticada por outras professoras. Para elas, aquilo era muito inconveniente. Por que você não pode abrir mão? Por que você tem que ser tão rígida? Eu escutava elas falarem. Por que você está sendo tão rígida? Você não pode ser assim. Você tem que abrir exceções de vez em quando. Aqui a gente está num evento social, e aí tinha bolo com muito... Ela não comia açúcar, isso eu lembro muito claramente. Tinha bolo com açúcar, e ela sustentava a decisão dela ali de estar cuidando da própria saúde, e ela não se deixava abalar. Mas, às vezes, o nosso paciente, ele não consegue bancar o cheque de sustentar a decisão dele de melhorar a saúde, ele cede à pressão social. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Existe um lugar dentro de nós que demanda aceitação e pertencimento. Então, tem pessoas que elas cedem às críticas externas, para elas é muito difícil lidar com aquilo, e elas preferem simplesmente não entrar em atritos. E aí elas abrem mão da própria saúde e investem nessa questão da aceitação social.
Para além disso, será que esse paciente tem uma relação saudável com a comida? Ou comer para ele é uma forma de lazer e é aonde ele consegue prazer? Será que essa família e os amigos dele incentivam o paciente a melhorar pela sua saúde? Será que ele tem uma família obesa em casa ou com as mesmas comorbidades? Quais são as influências desse paciente? Porque assim que o paciente sai do consultório, ele volta para a vida real dele. Não adianta ele ser motivado por 30 minutos a cada 2, 4 meses e conviver em casa com um ambiente que não só desmotiva ele constantemente, todas as horas no dia, mas também leva ele à exaustão e serve como uma influência. A gente querer que o paciente sozinho, sem nenhum respaldo, em casa, eu digo, e sem mudança de mentalidades, com uma baixa autoestima, querer que ele consiga ir contra todos esses pontos que eu trouxe sozinho, é a mesma coisa que dizer que para perder peso basta fechar a boca. É extremamente reducionista e simplifica um problema extremamente complexo e multifatorial. Com isso, eu trago aqui algumas possibilidades de intervenção. Eu não precisaria, porque na fenomenologia, que é a minha abordagem, a gente aprende que às vezes é sobre sustentar a angústia. Então, tem momentos em que a gente, como equipe transdisciplinar, a gente vai se deparar com um paciente que não importa a nossa disponibilidade, não importa o quão esforçado nós sejamos, ele não vai melhorar. E somos nós que vamos ter que lidar com a nossa própria frustração diante disso. Mas, aqui, esses pontos talvez possam ser úteis para nós durante os tratamentos. Nós podemos apresentar outro estilo de vida ao paciente, fazer com que aquele estilo de vida mais saudável, ter aquela qualidade de vida, pareça atrativo, melhor do que o que ele tem hoje, melhor do que o conforto que ele tem hoje estando doente. A gente tem que citar benefícios reais e palpáveis que ele vai ter aderindo ao tratamento, não só citando a melhora da saúde, porque isso é um conceito muito abstrato. Eu já vejo que muitos de vocês já fazem isso, é ótimo. Então, assim, falar sobre as dores que ele não vai sentir mais, sobre o fato de que ele vai conseguir subir uma escada e ele não vai passar mal subindo 20 degraus, que ele vai conseguir correr, que ele vai conseguir aproveitar mais com a família dele, que ele não vai se sentir exausto a todo momento, parece completamente fadigado. Coisas físicas ajudam mais do que tudo. Trabalhar com as intervenções de acordo com a realidade desse paciente, com o que ele pode e com o que ele não pode, e com o que ele consegue e não consegue fazer. Incluindo descobrir por que ele acredita que ele não consegue seguir uma orientação, e às vezes mostrar que ele consegue sim, a gente só precisa mudar a estratégia. Tá aí o nosso papel, mostrar novas possibilidades. Na FENO, a gente trabalha com possibilidades. Entender que existe uma possibilidade desse paciente precisar de intervenção com a família, nem que seja só para orientação e para motivação, ensinar essa família o que fazer, o que não fazer, para ela conseguir ser uma motivação e uma influência positiva para ele, para que não seja exaustivo estar em casa fazendo um tratamento, enquanto tudo ao redor dele parece que puxa ele para trás. Incentivar o paciente a buscar por outras possibilidades, fortalecer a rede de apoio e autoestima. Tem uma paciente que chegou esses dias no ambulatório que ela só conseguia comer linguiça durante o almoço porque o tio fritava para ela. E aí a gente levantou algumas possibilidades, que ela poderia trocar a linguiça por um peito de frango, ou pegar self-service em algum restaurante, se organizar. E aí tem algumas coisas que eu acho importante pensar em relação a isso. Será que existe abertura para essa paciente pedir para o tio fritar um peito de frango no lugar? Como que é a relação deles dois? Será que ela não se sente confortável o suficiente para pedir que ele troque a proteína que ele está fazendo no almoço? Será que ele já faz isso como um favor? Ele não é uma pessoa flexível, ele não é uma pessoa que está ali fazendo, vou fazer o seu almoço, sobrinha querida, com muito amor, e é uma questão do tipo, tem aqui em casa, você quer comer? E ela não tem outra opção, então ela precisa aceitar. A questão das marmitas.
Será que ela sabe fazer os cálculos para deixar de comprar a parte dela na feira, na compra do mês, para investir nessas marmitas? Será que ela tem uma brecha de erro financeira? Ou ela prefere a segurança financeira de que é saber o que ela precisa comprar durante o mês e aquilo vai dar e ela não vai ter preocupação com isso e continuar dentro desse cenário comendo a linguiça? Aqui entra o ganho secundário também, porque por mais que ela esteja se alimentando de uma forma que não é saudável para ela evita um estresse, ela evita uma angústia, uma insegurança, e ela prefere continuar na segurança financeira, que seria o ganho secundário dela, e ela prefere não entrar em nenhum possível atrito com o tio dela. Além disso, a gente também precisa buscar por políticas públicas que proporcionem jornadas de trabalho menores, salários menores, melhores, que viabilizem acesso à medicação, lazer, alimentação de qualidade e que tragam mais qualidade de vida para os nossos pacientes, porque se esse paciente só consegue sentir prazer e ele só consegue ter um momento de lazer comendo, significa que ele não sabe ou ele não tem acesso a outras coisas que podem diverti-lo, ao invés de comer. A gente não sabe qual que é a realidade desse paciente, mas para a gente saber, a gente precisa perguntar. A gente precisa se interessar pela vida daquele paciente. A gente precisa se interessar para além dos sintomas que ele está sentindo, porque trabalhar com subjetividade não é uma receita de bolo. Então, às vezes, ele vai precisar de uma palavra a mais, de uma orientação a mais do que só o que fazer dentro do tomar medicação, dentro do seguir as dietas, dentro do que exercício fizer e dentro das orientações que a gente dá no consultório em relação a isso. Através desses pontos que eu trouxe, a minha intenção é fazer com que nós, da equipe transdisciplinar, para que a gente possa enxergar para além dos sintomas, para além do fracasso desse paciente, que a gente consiga enxergar as possíveis realidades que prejudicam esses tratamentos e que elas são bem mais fortes do que a vontade de melhorar do paciente, que faz com que ele volte todas as vezes, que ele volte por 15 anos, ele continua voltando. Então, eu acho que, inclusive, é um ponto muito positivo a se avaliar, porque se ele realmente tivesse desistido, se não existisse nenhuma vontade dele de melhorar, ele simplesmente não voltaria. A gente leva muito em consideração isso em clínica. Tem alguns pacientes que vêm muito angustiados e é muito difícil para eles se abrirem, é muito difícil para eles dialogarem com a gente, eles têm uma resistência que é atravessada por vergonha, por medo de entrar em contato com esses sentimentos, mas eles sempre voltam na semana seguinte. No meu caso, a gente trabalha com encontros semanais, mas não faz diferença, eles voltam periodicamente. Isso, para nós, é muito claro que o paciente tem vontade de melhorar. E para nós isso é suficiente. Porque o querer melhorar já está 50 passos de quem sabe que tem um problema, mas não faz absolutamente nada para melhorar. Muito obrigada. Eu vou ouvir qualquer pergunta que alguém tenha aqui agora. Sara, muito obrigado. A sua apresentação foi excelente. Falando do conteúdo, assim, creio que todo mundo tem aproveitado muito essa questão principal de mostrar o outro lado, né? O que acontece do outro lado do muro ali. O que o paciente sente, essa questão de você citar exemplos, né? Como é que a paciente age em casa? O exemplo que você deu lá da linguiça, do frango, a paciente tem abertura com o tio para falar alguma coisa? Isso é uma coisa que nós, que estamos do outro lado, mas não temos formação em psicologia, a gente muitas vezes acaba não vendo, ou quase nunca acaba vendo, ou nunca viu esse lado da paciente, né? Então, achei muito interessante e muito prático para a gente, tanto essa apresentação dos dados ali do lado do paciente através de exemplos, que facilita muito. Você colocou muitos conceitos aqui que são extremamente importantes, e um ponto que eu quero ressaltar aqui, que vale muito a pena, é que não é só o lado do paciente, né? A gente tem todo um sistema aqui
Você falou bastante de alimentação. A semana passada nós comentamos muito, o Marquinhos ali também, sobre o que as políticas públicas, né, poderiam fazer para nos ajudar nesse sentido. E nos deixa até tranquilos, eu diria, no seguinte aspecto: a gente não vai conseguir fazer com que todos os pacientes eles respondam do modo como a gente quer. Nós temos que ter muita humildade nessa hora para entender que a gente vai resgatar alguns ali, né? Por não sei quanto tempo, a gente quer resgatar todo mundo pelo tempo todo, mas a gente vai ter que realmente conter ali as nossas vontades, muitas vezes, o que nos obriga a superar essas frustrações, no sentido de entendermos que aquele NNT, como a gente vê em estudo clínico de remédio, né? Quantos pacientes que eu dou aquele remédio do colesterol, que eu preciso dar para quantos pacientes para evitar um infarto, para evitar uma morte, né? Então, assim, quantos que a gente vai ter que atender nesse sentido com a equipe transdisciplinar para, entre aspas, conseguir o sucesso? Então, eu só queria fazer essa abertura breve aqui para questions and answers aqui, porque quando a psicologia entra na área, é sempre um mundo novo de desafios, e parabéns aí, você debutou hoje aqui com um tema e uma apresentação excelente. A parte técnica da apresentação com relação aos slides muito claros, muito concisos, o tempo de apresentação excelente. Eu vou parar de falar, senão eu vou superar aqui o seu tempo de apresentação. E a sua dicção também foi ótima, principalmente para o modelo online. Parabéns. Muito obrigada. Perguntas? Marquinhos, você tinha levantado a mão. Na verdade, foi um aplauso, não foi a mão, não, mas tudo bem. Mas tem uma pergunta assim. Sara, a dúvida que eu tenho é em que momento, assim, eu sei que é um pouco abstrato falar isso, mas assim, se existe algum momento que a gente entende que o paciente não quer mesmo, assim. Por exemplo, ele está manifestando uma resistência a fazer o que você fala para ele fazer, a seguir as suas recomendações, mas como você falou, ele sempre volta na sua consulta, né? Isso eu encaro, a gente pode encarar isso que ele está tentando, né? Tentando continuar com o tratamento. Mas e quando o paciente some, quando o paciente assim, desaparece, assim, ele não responde mensagem, ele não está muito colaborativo nesse aspecto. Existe alguma coisa que a gente possa fazer, ou isso é invadir demais, é muito invasivo, correndo atrás, essa busca ativa, sabe, do paciente? Eu sempre tenho essa dúvida, até que qual é o ponto que a gente tem que parar realmente e falar assim, olha, realmente não dá para continuar. Eu acho que a grande diferença e o que a gente pode fazer é o estar disponível. Por quê? Geralmente, quando os pacientes não respondem, a gente manda mensagem uma vez, a gente manda mensagem 2 vezes. Depois disso, eu não mando mais. Mas eu faço questão de mandar uma mensagem dizendo: eu estou disponível para quando você quiser voltar. Porque a gente também tem que respeitar a questão da vontade, a individualidade desse paciente. A gente pode estar disponível, mas ele não quer fazer aquilo por ele naquele momento. E não, realmente, não tem como resgatar todo mundo, não tem como salvar todo mundo, não pode ter essa eu não vou dizer síndrome de Salvador, porque eu acho que merece um mérito, o querer alcançar as pessoas, o querer melhorar a vida das pessoas, mas a gente não tem esse poder. Então, o paciente, ele tem o poder de escolha de não querer fazer nada por ele. O que a gente pode fazer? Estar disponível. Afirmar que a gente está disponível, reafirmar que a gente está disponível, para quando ele quiser fazer aquilo por ele, nós vamos estar ali. Também não tem como a gente ficar alcançando toda hora, porque isso nos desgasta. Nós temos pessoas que realmente querem fazer algo por elas agora, então a gente vai direcionar os nossos esforços para essas pessoas. Mas nunca fechar as portas para um paciente que não está pronto para mexer nessa questão da zona de conforto dele agora. Então, eu acho que se limita aí o que a gente pode fazer, é o estar disponível. E agora eu queria fazer um adendo, como você é jovem, está mais atualizado do que a gente, como é que você encara essa questão do uso da inteligência artificial, por exemplo,
por exemplo, de você programar uma IA para fazer essa busca ativa de pacientes sumidos, e aí você programa a IA para mandar mensagens dizendo que está aqui, está presente. Exatamente o que você falou agora. Se colocar à disposição do paciente. Como é que você vê essa inserção do uso da IA? Será que isso seria uma coisa muito impessoal? Será que isso seria muito robotizar o atendimento do paciente? Ou você acha que é uma ferramenta que pode ser usada para a gente poder não perder esse paciente? Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que o uso de IA tem atravessamentos prejudiciais, num geral, muito extensos. Eu não gosto num geral, principalmente pelo impacto que ela tem, tanto no mundo, hoje, no sentido ecológico, quanto no nosso emburrecimento. Agora estão saindo novos estudos, porque a IA realmente é relativamente uma coisa muito nova. A gente tem perdido capacidade cognitiva de fazer as coisas porque a IA tem feito por nós. Então, sim, eu concordo que distancia muito, e eu acho que é muito invasivo você programar uma IA, por exemplo, de 5 em 5 meses para dar um susto no seu paciente, que nem lembra mais de você, ele está vivendo a vida dele, e aí do nada você aparece com uma mensagem que claramente é robotizada, não importa que a gente tenha escrito ou que a gente tenha pedido um modelo para o chat GPT e pedido para ele humanizar. A pessoa sabe que não é você que escreveu aquilo. Aquilo é uma chamada, aquilo é uma mensagem automática. Ela sabe disso. Que do nada você dá um susto nela. Eu acho que para um paciente que já não quer entrar em contato com aquilo, isso distancia ainda mais. Então, você cria uma relação muito evitativa e impede que ele volte quando ele estiver pronto, porque ele vai começar a criar asco de você. E aí aquilo se torna uma relação extremamente desagradável. Então, para mim, vale mais a pena você estar com um relacionamento ali com o paciente e ali ele sumiu. Nesse final, você amarra esse final de relacionamento, você reconhece que ele não está isso numa mensagem mesmo, pode escrever uma mensagem. De preferência, você escrever conhecendo aquele paciente, se torna algo mais pessoal. Eu percebi que você não tem respondido, que você não tem vindo às consultas. Quero dizer que eu vou abrir, pelo menos na terapia, no consultório a gente faz assim, a gente tem um contrato, inclusive que está lá escrito numa cláusula que se a pessoa faltar 2 sessões seguidas sem avisar, ela perde o horário dela, ela perde a preferência de horário. Então, colocar lá, eu estou abrindo o seu horário, mas quando você estiver pronto para voltar, quando você tiver interesse para voltar, eu vou estar aqui para te receber e a gente a gente faz um novo combinado. E ponto. Se aquela pessoa não quer falar com você, uma mensagem de lembrete só vai fazer com que ela pegue asco. Duvido muito que ela, sabe, que desperte um interesse genuíno dela de querer voltar. Talvez ela te responda e fale que vai voltar por educação. É aquela questão da pressão social que eu comentei mais cedo. Às vezes as pessoas, elas cedem. Mas a gente sabe que às vezes tem paciente que marca que não vem. Do nada, ele tem um imprevisto no dia e ele desmarca. Então, eu acho que para mim não faz sentido. Perfeito, Sara. Ó, não temos perguntas por enquanto, mas eu tenho 3 perguntas. A André levantou a mão. Tem mão levantada? Desculpa que eu não estou vendo aqui. Dri, você pode perguntar. É André. Vai. André. Então, gente, eu queria pontuar assim, uma coisa, assim, eu estou super feliz de ver a Sara, tá? Assim, é muito legal, é muito assim, sabe? Eu estou me sentindo muito feliz mesmo, sabe, Sara? De ver como é que você chegou no ambulatório e de como você está agora como palestrante, articulando tão bem o que você sabe já fazer, né? Então, eu tô emocionada, sinceramente, eu não consegui assistir desde o início, mas eu estou fazendo questão de te falar isso. Eu acho que a equipe toda tá assim, querendo lhe dar um abraço, lhe dar um beijo, assim, no sentido de dizer, olha, que bom que essa menina cresceu, mudou e tá desse jeito, falando dessa maneira para gente, ensinando pra caramba.
tudo que a gente precisa aprender. E eu quero que você fale mais uma coisa, que assim, eu não sei, eu não consegui assistir desde o início, infelizmente, mas eu queria aprender um pouquinho o que é fenomenologia. Tá? Então, eu queria que você dissesse o que tem de especial, né? Eu poderia Fala aí fazer uma pra nova aula sobre isso, de tão extenso que é o conceito de o que é gente. Imagina. fenomenologia. Primeiro, muito obrigada pelas suas palavras, elas significam muito para mim, é um reforço positivo maravilhoso. Na Fenô, eu sinto que o diferencial dela é que ela olha muito para a subjetividade do paciente, para a singularidade do paciente. Então, eu não estou necessariamente preocupada com quais sintomas ele está sentindo e o que nós vamos fazer para melhorar e reverter esse quadro. Eu quero entender qual é a experiência dele existindo. Eu quero saber quais são os fenômenos, por isso fenomenologia é a análise da existência, a gente chama de Dasein análise. Quais são os fenômenos da sua existência? Conta para mim, quem é você, qual é a sua história, o que você sente? Eu quero saber se você sente ansiedade, eu quero saber se você tem sintomas depressivos, mas eu quero primeiramente saber o que é isso para você. Eu não quero só pegar uma lista, ticar uma lista, fechar um diagnóstico e aí a gente pega o psiquiatra e vamos embora. Eu quero saber o que é isso dentro da sua existência, porque quando a gente observa a singularidade, por mais que várias pessoas tenham o mesmo diagnóstico, aquele diagnóstico se apresenta de maneiras muito diferentes em cada pessoa. Então, o meu interesse está em saber como que aquela pessoa está existindo. Faz sentido? Parece que a psicologia, no geral, é só assim, mas quando a gente começa a se aprofundar em outras abordagens, a gente vê que a comportamental, ela está muito ligada a comportamento, a padrões de comportamento, e comportamentos funcionais ou disfuncionais. A psicanálise está muito ligada a, não falando mal de outras abordagens, inclusive eu trouxe conceitos tanto psicanalíticos quanto da TCC, acho muito úteis, mas o motivo de eu não ter escolhido essas abordagens. Eu sinto que a psicanálise, ela vai muito de encontro ao diagnóstico de sintoma. Eu quero saber e nomear o que você está sentindo. Por mais que isso seja importante também, a gente faz o uso da palavra, a gente reconhece a importância da palavra na Fenô, eu quero primeiro saber o que é o sentir para você. Eu quero saber o que é o experienciar para você. Isso vem primeiro para nós. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina. Marquinhos, nós temos mãos levantadas aí? Não, por enquanto. Não? Agora a Adriana levantou. Adriana e a Fê, agora eu vi aqui. Adri, vai lá. Oi. Parabéns, Sara. Eu sempre achei que você fosse nos surpreender, mas foi além do que eu imaginava. Muito bom mesmo. Acho que a gente precisa de aulas assim, porque acho que não é ser psicólogo para ter essa sensibilidade, é ser empático. E acho que todas as áreas da saúde têm que começar a ter essa empatia, porque senão a gente tende ao fracasso. E a gente está para ajudar o paciente, né? E aí a gente acaba fracassando porque a gente vem com um monte de dados, com um monte de rótulos, com um monte de diagnósticos que é o que você falou. Para mim foi fundamental aquela sua fala de que eu sou muito assim, eu quero ajudar, quero fazer, e aí eu coloco, por exemplo, essa situação que você falou de, mas você vai viver melhor, você vai conseguir fazer trilha, mas ele não está preparado para fazer trilha, ele nem quer fazer trilha, meu Deus, né? Então, isso é muito importante, a gente da área da saúde ter esse olhar, e eu acho que a nossa formação é muito falha, então eu espero que a gente tenha mais vezes sua aula, porque foi muito impactante, eu acho que para o nosso atendimento e para a gente, enquanto time mesmo, vai fazer toda a diferença. Obrigada. Muito obrigada, fico muito contente. Fê? Oi, boa tarde. Eu queria dar um Ctrl+C, Ctrl+V na fala da Adriana e da Andréia, porque é realmente isso, você
arrasou. Foi demais a sua aula. Para mim, você trouxe tanta coisa nova, tanta informação. Para mim, foi num aspecto positivo, um atropelamento de informações, que eu tenho certeza que eu vou ter muitas perguntas, mas daqui a pouco, sabe? Porque eu preciso realmente ainda pensar em tudo que você trouxe. E na minha vivência, eu acho bem complicado a expectativa do olhar que a pessoa já tem sobre o que é nutrição. Ela já espera que eu traga um plano alimentar, que seja restrito, ela já quer o lado ruim, entre aspas, da nutrição, sabe? Então, quando eu tento uma abordagem, e isso é uma dificuldade minha, um pouco mais aberta, né, para ela entender, por exemplo, que ela não precisa comer loucamente até um dia tal, porque no dia seguinte ela vai querer começar um plano alimentar, uma dieta, porque prazer a gente não estoca, né? E prazer a gente tem que ter em vários momentos, e a comida também faz parte disso. Mas quando, às vezes, eu tento ter essa abordagem um pouco mais flexível, um pouco mais de colocar na mão da pessoa a responsabilidade dela sobre os hábitos dela, e sobre ter uma visão mais humana da alimentação, parece que a pessoa não compra muito a ideia, sabe? Parece, poxa, como assim? Como assim você está me deixando essa liberdade? Como assim você não vai falar 100 gramas de arroz na hora do almoço, 150 de frango? Sabe, já que é muito aquela receita de bolo. E só para também avisar que eu acabei de tirar a notificação do aplicativo que eu uso da mensagem automática de agendamento da consulta. Porque isso que você falou realmente para mim fez muito, muito sentido. Mas E o de isso, agendamento obrigada. de consulta eu acho válido, para lembrar a pessoa que ela tem uma consulta Não, mas agendada. eu falei errado, de feliz aniversário. Feliz aniversário. Sim. Vamos deixar quieto. Nossa, eu tenho ódio Obrigada da disso, sua eu aula. recebo, gente. É E exatamente isso. é o que eu disse, você trouxe muitas, muitas informações novas para mim, com certeza daqui a pouco as dúvidas também vão chegar. Eu fico muito, muito feliz, muito obrigada. E eu sei exatamente o sentimento que você tem. Tem um texto ótimo da Fenô, que é a área da técnica. Eu não tenho certeza agora se é do Pompeia, mas é um fenomenólogo que critica esse movimento, que é um reflexo do neoliberalismo e do capitalismo agora, onde a gente tem pressa de tudo. Então, na clínica, o paciente chega com um sintoma X e ele joga isso em você e fala, resolva, ou me ajude a resolver. E na fenomenologia, a gente não faz isso. Eu, como psicóloga da Fenô, não vou sentar e dizer para você o que você precisa fazer para melhorar isso na sua vida. Você vai descobrir. Eu tô aqui como um mero condutor, vou segurar na sua mão e nós vamos caminhar juntos, eu vou refletir com você. Mas eu jamais estou aqui para falar como você vai resolver o seu problema. Na Fenô, a gente está muito voltado para descobrir e encontrar a nossa verdade e a nossa liberdade. Mas eu não detenho esse poder. O paciente, sim. Inclusive, a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente. É que eu adaptei a nomenclatura aqui, porque nós estamos num contexto de ambulatório e a gente usa muito o nome paciente. Mas na Fenô a gente usa o termo cliente ou pessoa atendida, porque a gente entende que o psicólogo não detém conhecimento, não detém todo o conhecimento. O paciente, sim. O cliente, sim. É ele que sabe qual é a história dele, é ele que sabe como ele vai resolver. Eu tô aqui só com as ferramentas que eu posso oferecer para ele utilizar. Eu vou oferecer as ferramentas e ele que vai usar. Então, esse texto traz muito para a gente uma reflexão do vale a pena sustentar a nossa decisão de não ir de acordo com esse sistema rápido, prático, que exige para a gente uma receita de bolo. Porque, eventualmente, essas receitas de bolo, elas não se aplicam a todo mundo e elas acabam, elas são escassas. Então, assim, eu acho que sempre vale a pena a gente sustentar algo que a gente acredita que é verdade, ao invés de ceder ao pessoal que vem. A gente, inclusive, muitas vezes consegue desmistificar essa vontade, esse excesso, essa rapidez com que eles vêm dentro do consultório, aos pouquinhos. Tem pessoas que têm mais abertura, tem pessoas que realmente querem a receita de bolo e falam assim, você não vai me dar o que eu quero, um grande abraço, vou procurar o link dele.
mas é aquilo, a gente não consegue alcançar todo mundo, tudo bem. E é tão necessário isso, né, Obrigada. Sara, hoje em dia, fazer essa, eu vou dizer assim, fazer a contramão, mas não é a contramão, deveria ser a mão certa, né? Sim. Porque o mundo está automatizando de maneira tão rápida e tudo é para ontem. Uhum. E é interessante essa abordagem de respira, entende o fenômeno que fez você. É isso, né? Que É fez isso. você. O fenômeno que se apresenta. É, interessante. Eu acho que a Luciana tem mão levantada. Então, Sara, parabéns, realmente foi excelente. Só reforçando os elogios. Mas eu queria falar uma coisa antes de fazer uma pergunta sobre essa urgência que o paciente tem quando chega no consultório, né? Na verdade, se a gente olhar o oposto, a gente também tem uma urgência de fazer com que o paciente melhore, né? Então, acho que muitas vezes a gente se comporta e se decepciona com o paciente no retorno, que ele não fez o que você gostaria, né? E a gente tem essa urgência de querer fazer com que ele mude completamente sobre ele com poucos encontros, né? Então, isso é importante a gente também ter um pouquinho dessa percepção. Mas a minha pergunta é, Sara, você falou uma coisa que eu achei interessante, porque realmente tem pacientes que se comportam assim, né? Tem aquele paciente que facilmente faz exercício, mas não faz a dieta, e o paciente que facilmente faz a dieta, mas não faz o exercício. Esse tipo de paciente chega até a gente. Assim, qual seria uma estratégia da gente tentar fazer com que esse paciente comece a valorizar a outra também, a outra mudança do estilo de vida, né? Você acha que seria... Como a gente poderia pegar, por exemplo, um paciente que facilmente faz dieta e não faz exercício, como que eu poderia acionar essa necessidade do paciente, né, de fazer exercício? Lembrando um pouco da aula do Cris da semana passada, né? Mas realmente de como que a gente vai poder levar isso adiante, assim, como a gente vai trazer isso para o paciente. Eu acho que dentro de um diálogo a gente descobre muita coisa. Então, você pode perguntar para o paciente por que é tão fácil para ele seguir uma dieta, mas por que ele tem tanta resistência em fazer exercício físico. Talvez ele descubra uma dificuldade que ele tem que ele não sabia até você perguntar. Para ele era só um saco e ele não queria fazer. Mas aí quando você começa a perguntar, você vai descobrindo, eu tenho uma dor no joelho que ele não tinha falado para você antes, ou eu fico fadigado muito rápido, e ele não tinha percebido isso até ele comentar com você. Durante o diálogo, em uma conversa só, talvez você não convença ele que fazer exercício é tão importante quanto fazer dieta. Mas é um trabalho de formiguinha. Você vai plantando sementes e vai regando. Então, você conversa uma vez, você explica. Pode ser até cansativo eventualmente, mas é a questão do repetir. Às vezes, a gente passa anos repetindo a mesma coisa para uma pessoa e anos depois vira a chave para ela. Então, é isso. Tem que perguntar, tem que entender, você pode pontuar. Eu vejo uma resistência em você, eu vejo uma dificuldade em você para fazer os exercícios que eu não vejo para você seguir dieta. O que acontece? Por que é tão diferente para você? O que te incomoda nesse processo? E deixar ele falar um pouco como que é para ele essa experiência, por que é tão ruim. Às vezes vocês ali vão descobrir uma estratégia nova para que não seja tão difícil para ele, ou ele vai entendendo que ele tem resistências que ele não percebia antes, entende? Sim, isso é muito bom, né? Porque a gente tem que aprender a perguntar mais para fazer o que vocês fazem muito em terapia cognitivo-comportamental, né? Vocês extraírem do paciente em vez de a gente tentar empurrar para o paciente. Sim. Né? Acho que isso é muito legal. Obrigada, Sara, foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Andréa, tem mais uma pergunta? Assim, o que eu acho muito interessante no psicólogo, a minha filha também é psicóloga, né? É que vocês não têm medo de olhar a dor do outro, sabe? Sem entender que a dor do outro é do outro e que a gente não tem necessariamente que resolver essa dor, né? Então, a gente, enquanto médico, aprende assim, tem a dor e eu tenho que fazer alguma coisa para resolver aquilo, né? É como você fala, tem uma questão imediatista, né? Você tem que resolver aquilo. E na hora que a gente está vendo a dor do outro, a dor emocional e todo o contexto que ele tem, é muito mais de dizer, eu estou do lado para ti, como você diz, eu estou disponível para ouvir sua dor
entender sua dor e levar alguma coisa. Então, eu acho que o que a gente mais aprende com a sua aula é assim, vamos parar de tentar resolver a dor do outro e ouvir a dor do outro no seu contexto maior, e no contexto social, no contexto individual, e a coisa do que a Adriana falou, quer dizer, você tem que ter a empatia, que é muito isso, né? Se colocar no lugar do outro, mas não viver a dor do outro, querendo saná-la rapidamente. Estou certa em relação a isso? Você falou como uma fenomenóloga agora. Gostei Ah, bastante. minha filha Perfeito. me Foi dá muito uns pontual. cutucões, sabe, Sara? No sentido de que toda vez que eu chego para ela e falo alguma coisa de paciente, que eu quero resolver e quero convencer a paciente a fazer não sei o quê. E aí ela vira para mim e tem tudo a ver com o que você está falando agora, né? De espere o outro, né? Ele tem o momento dele, a gente não. Mas eu acho que é porque assim, o médico ele tem medo do próprio fracasso, sabe? E aí a gente tem que aprender a lidar com o próprio fracasso no não convencer o outro. Eu acho que vai ter uma hora que você vai ter que fazer assim uma dinâmica com a gente, com todos nós do ambulatório, estou falando sério, né? Para a gente aprender a lidar com essa dor, a dor de não conseguir resolver o processo do outro, sabe? Pode ser, eu vou desenvolver uma dinâmica que possa Pois ser é, proveitosa arranja para aí nós. alguma coisa para a gente aprender a lidar com isso. Tá bom. Odéia e Sara, a Adriana comentou, a Luciana comentou, agora a Andréia comentou, e eu tinha até uma pergunta assim, sobre a sua opinião, Sara. A gente sabe que, e você percebe também, que a formação em psicologia, para nós que não somos psicólogos, ela é muito fraca e a gente lida com isso todo dia, seja com a família, seja nas relações pessoais, mas também aqui o nosso foco com os pacientes, né, na questão profissional, principalmente com o seu tema, são doentes crônicos, na verdade, tá certo? E eu percebo que, em geral, o não psicólogo tem muito problema com o que a Andrea comentou, a gente não sabe lidar muito com essas frustrações de não ter a resposta, de ter o fracasso ali, o paciente não responde, etc, etc. E eu queria a sua opinião justamente nesse contexto, né? A Andrea até já citou uma dinâmica, algo nesse sentido, mas você acha que se médicos, os profissionais de educação física, de nutrição, que é o nosso caso aqui, se nós estudássemos mais isso, ou se nós, eventualmente, fizéssemos uma terapia, uma dinâmica nesse sentido, se você acha que nós seríamos melhores para os pacientes nesse sentido e para nós mesmos, por conseguinte. Eu acho que o grande ponto é vocês serem melhores para si mesmos, porque o lidar com a frustração de querer alcançar alguém e não conseguir, porque aquela pessoa não se deixa ser tocada, é muito difícil para nós. A gente, em clínica, a gente também passa por isso. Eu entendo totalmente o que a Andrea comentou sobre a sensação de fracasso. Quando a gente leva para os extremos, deve ser tão difícil para um médico perder um paciente para uma doença, como é para nós psicólogos perdermos um paciente para o suicídio. Porque a gente não consegue evitar de se culpar. O que eu não fiz de suficiente para resgatar aquela pessoa? Mas às vezes não é o que nós não fizemos. Aquela pessoa, as coisas elas acontecem, a gente não consegue alcançar todo mundo. Então, sim, eu acho que é muito essencial que todos estejam sob avaliação, acompanhamento terapêutico, para ser mais fácil para vocês lidarem com essa questão que não é um fracasso, porque não é um fracasso da profissão. E não é um fracasso do paciente também. Ele tem dificuldades, ele tem resistências, que para ele pode ser tão difícil quanto para a gente. Ele pode estar tão frustrado em não conseguir, quanto a gente está frustrado por ele não conseguir. Então, sim, muito bom, mas eu acho que é uma questão de construir tolerância. Na psicologia, durante a graduação, a gente
aprende e entende que a gente não vai conseguir alcançar todo mundo, que a gente precisa excluir essa necessidade de salvar as pessoas. Não somos super-heróis, não vamos salvar ninguém. Somos meros humanos disponíveis para estar ali com a pessoa. Mas não tem nada que eu possa fazer para que essa pessoa melhore. Tudo que a gente faz é passar possibilidades e orientações. Quem faz é ela. Então, ela não conseguir... Espera só um segundo. Eu acho que o meu pai está ouvindo aqui do lado e está muito alto e eu estou ouvindo o retorno todinho. Pronto. O ela não conseguir ou o ela não fazer as orientações não depende, ou fazer não depende de nós. Então, num todo, sim, acho ótimo estar sob avaliação terapêutica, porque aí a gente consegue conversar sobre a nossa frustração. Não é sobre não sentir frustração com esse paciente, é sobre a gente não deixar que essa frustração interfira no nosso relacionamento com ele, não passe para ele, que a gente não transfira o nosso sentimento de frustração para ele, porque isso é completamente nosso, isso é só nosso. Muito obrigado. Olha, Sara, daria para a gente ficar batendo papo aqui até a noite, tenho certeza e convicção que todos concordam com isso aí. Devido ao horário e a gente tem um ambulatório, eu estou indo para aí também, tá? Nós vamos encerrar o nosso bate-papo hoje aqui, infelizmente, porque está muito bom mesmo. Eu gostaria de agradecer, não a aula, mas as aulas que você deu para a gente aqui, tá? Foi muito rico esse momento agora de perguntas e respostas, tanto quanto a aula que você deu muito bem, tá? Muito obrigada. Mesmo aqui, você deu aula muito bem, tá? Eu queria que você soubesse isso de verdade. Foi imparcial aqui o que eu falei e creio que todos aí têm o seu poder de julgamento também. E quem tiver também dúvidas, etc., você está sempre ali pelo ambulatório também, a gente pode ir tirando pontualmente. Mais uma vez, agradeço a sua generosidade aí para passar as informações. Muito obrigada. A gente pode encerrar em função aí do nosso horário. Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer ter aula aqui com vocês. Obrigado, pessoal. A gente encerra aqui a nossa reunião da segunda-feira e ela fica gravada, né, pessoal? Aí, as pessoas que não puderam assistir, a gente pode comunicar aí, o Marquinhos sempre coloca, né, o link, a gente pode repassar para as outras pessoas. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.